Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, nós veremos algumas coisas relacionadas às preposições e também estudaremos um pouco sobre regência verbal. Vamos lá, então? A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos de uma oração. Por exemplo, entreguei a flor para Mariana. O para é a preposição, liga a flor ao termo Mariana. Ela é invariável porque eu não consigo modificar a palavra para. Para é para, não existe paras, pare. A preposição vai ser sempre para. O mesmo acontece com o de, por exemplo, é de. O com é com, não tem um masculino, um feminino, um aumentativo, um diminutivo, singular, plural. É uma palavra que não varia. É aquilo ali e ponto, certo? Então, preposição é uma palavra de ligação entre dois termos de uma oração. Por exemplo, aqui, consumo de água. É importante ressaltar que o termo que vem antes da preposição a gente chama ele de antecedente e o termo que vem depois a gente chama ele de consequente. Então, eu tenho um antecedente, uma preposição e um consequente. Sempre nesta ordem. Ao falar de preposição, nós precisamos saber que elas se dividem em dois grupos. As preposições podem ser essenciais, nós temos estas, todas estão aqui, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, sem, sob e sobre. E nós temos as preposições acidentais, que estão aqui listadas também. Nós vamos ver agora quais são as diferenças entre as preposições essenciais e acidentais. É muito importante que vocês saibam, principalmente essas preposições que estão aqui, porque isso vai ajudar vocês a entender depois o próximo assunto, que é regência verbal. As preposições essenciais são aquelas palavras que elas pertencem ao grupo das preposições e elas atuam numa frase sempre como preposição. As acidentais são palavras de outras classes, são conjunções, são artigos, são pronomes que, quando eu uso na minha frase, exercem a função de uma preposição. Então, vamos lembrar, as preposições essenciais, elas são sempre preposições. As preposições acidentais são palavras que podem ligar termos de uma oração e serem preposições, mas na sua natureza, na sua classificação morfológica, lá das classes gramaticais, elas não são preposições. Elas não têm esse sentido. Certo? Então tem que saber essa diferença. Além das preposições essenciais e acidentais, que são muito importantes vocês saberem distinguir, nós temos a possibilidade de trabalhar com uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? São duas ou mais palavras que têm a mesma função de uma preposição. Por exemplo, eu posso dizer abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de. Então, são expressões maiores, mas que têm o mesmo valor de uma preposição. Conseguimos estacionar o carro em frente ao teatro. Esse em frente é uma preposição que está indicando o lugar em que a gente estacionou o carro. Eu poderia dizer conseguimos estacionar o carro no teatro, no estacionamento. Mas eu usei o termo em frente. Então, esse termo em frente é uma locução prepositiva. Aqui nós temos uma tabela com as locuções prepositivas mais frequentes, mais comuns. É importante que vocês deem uma lida para ter essa noção. Uma dica: toda locução prepositiva, ela termina com uma preposição. Todas elas terminam com uma preposição. Então, se vocês souberem as preposições, vão conseguir achar as locuções prepositivas. Por quê? Todas elas vão terminar com uma preposição. A gente precisa ressaltar também que as nossas preposições, elas podem se juntar com outras palavras e nessa junção elas formam combinações ou contrações. Como que eu vou saber diferenciar? A combinação não ocorre perda fonética, não ocorre perda de som, eu apenas junto as duas palavras. Já nas contrações, nós temos uma perda de som, uma letra se perde nessa junção. Vamos ver alguns exemplos?
Aqui de combinação, eu peguei a letra A, que é uma preposição, e juntei com o artigo O, formou ao. Mas eu não perdi nenhum som, eu apenas juntei. Então eu combinei duas palavras. O mesmo acontece com o aonde. Peguei o a, que é preposição, juntei com o onde, que é advérbio. Os dois juntos formaram uma combinação, não teve perda de som. Agora, se eu olhar as contrações, por exemplo, das é a preposição de com o artigo as. Eu perdi a letra E, então contraiu, diminuiu, juntou. Se eu pegar o desses, eu tenho o de mais esses. Eu perdi uma letra D. Eu não repeti aqui, por exemplo. Então, teve uma perda fonética, teve uma perda de som. É importante lembrar, principalmente, a junção com as preposições em e de. É muito comum eu não encontrar essas preposições porque elas estão juntas, elas estão em contrações. O em, por exemplo, numa contração, ele forma a partícula na, no. O em mais o a forma na, o em mais o o forma no. O em mais aquelas forma naquelas. O de mais o a forma da. Então, o de mais o do, o de mais um, dum, o de mais as, das. Então, existem diversas contrações em que a preposição pode aparecer. Então, nós vimos que uma preposição é uma palavra invariável que liga dois termos. Ela pode ser essencial, quando ela é sempre uma preposição, ou é acidental, como quando a gente pega uma palavra de outra classe gramatical e funciona como preposição. Vimos que a gente pode ter uma locução prepositiva, que são duas ou mais palavras com a função de preposição. E vimos ainda as combinações de contrações. É importante a gente perceber que as preposições elas têm um sentido, uma carga semântica, um significado. E é esse significado que a gente precisa saber identificar dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um trecho. Vamos ver alguns significados? Aqui vocês têm, também lá no livro de vocês, os principais valores semânticos de uma preposição. Minha preposição pode indicar posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, instrumento, lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo, posição, etc. A gente vai se ater a esses. Olhem alguns exemplos. Estes artigos são da Constituição Federal. Constituição Federal é o termo consequente da preposição da. Então está indicando posse, porque os artigos são da Constituição. É a mesma coisa que eu falasse, por exemplo, o caderno de Mariana é bonito. Esse de está indicando de quem pertence o caderno, a quem pertence o caderno. Aqui, causa, as pessoas morreram de fome. Esse de fome é a causa da morte. A matéria, os objetos feitos com porcelana, poderia ser com madeira, poderia ser com argila, poderia ser com cera. O assunto, eles falam sobre política, eles noticiaram sobre a necessidade de ações. Então, é preciso entender o contexto em que a preposição se encaixa para conseguir compreender o sentido. Não existe uma preposição que é só de tempo, que é só de lugar, que é só de modo, que é só de finalidade. Eu preciso analisar o contexto em que essa preposição está encaixada para conseguir compreender o seu valor semântico, o seu sentido. Eu estudei para a prova, foi a finalidade do meu estudo. Ele se machucou com a faca. Ele mora em Brasília. Ele saiu de casa. Eles vinham de Sergipe. A ação social foi de 3 horas, o tempo, um meio, pela internet. Ele veio de ônibus, também é um meio. Conformidade, ele conforme comentamos. Fiz a tarefa conforme combinado. O modo, ele recebeu com alegria é o modo como ele recebeu alguém. Recebemos a ajuda com imensa gratidão. Com imensa gratidão é o modo como recebemos a ajuda. E oposição, somos contra a sua ideia. Então são alguns exemplos. É importante que vocês saibam que esses são os valores semânticos, são os significados que uma preposição pode ter e que vocês consigam analisar uma situação e perceber se aquela preposição está indicando posse, causa, assunto, companhia, etc. Ok? Isso é muito importante para a gente conseguir entender os próximos conteúdos. Preposição era mais ou menos aquilo. É importante que vocês leiam depois o material para conseguir verificar algo a mais. A gente vai ver agora algumas coisinhas relacionadas à regência verbal, que tem uma relação direta com a preposição.
Quando eu falo em regência verbal, eu estou falando na relação que existe entre um verbo e o seu complemento. Nós já trabalhamos isso em sala e vocês vão relembrar a partir de agora. É importante destacar que o verbo é sempre o meu termo regente e o meu complemento, que é o objeto, é o termo regido. Então vocês vão saber que verbo é o termo regente, complemento, que é o objeto, é o termo regido. Exemplos. Ele comprou um carro. Comprou é o verbo, termo regente. Um carro é o meu objeto, termo regido. Joana gosta de chocolate. Gosta, por ser o verbo, é o termo regente. E de chocolate é o termo regido. É importante saber disso porque o verbo, que é o termo regente, ele vai indicar como que deve ocorrer a ligação dele com o seu complemento. Por exemplo, quem compra, compra algo. Eu só vou mencionar o que eu comprei. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a partir do verbo gostar, eu consigo perceber que eu preciso usar aqui a preposição de. Caso contrário, isso não dará certo. Nós já estudamos que os verbos se dividem em algumas classificações. Para trabalhar com a regência, nós vamos focar na questão da transitividade. Ver se esse verbo ele é um transitivo direto ou se ele é um transitivo indireto, ou ainda se ele é bitransitivo, se ele apresenta as duas situações. Vocês já viram, já estudaram que nós temos verbos regidos de modo diferente. Então, o mesmo verbo pode ter preposição, pode não ter preposição, dependendo do sentido que ele apresenta na frase. E esses verbos precisam ser analisados com um maior cuidado, com uma maior atenção, para que não se apresente um sentido que não é desejado. O primeiro verbo que nós vamos analisar é o verbo assistir, que pode ter 3 significados diferentes e, consequentemente, regências diferentes. O verbo assistir, ele é transitivo indireto quando ele se refere a presenciar, a ver. A gente costuma errar bastante essa situação no dia a dia. Nós falamos, eu assisti o filme. Não é assim, eu assisti ao filme. O verbo assistir com o sentido de ver, ele precisa de uma preposição. E essa preposição vai ser sempre a letra A. Por isso que ele é transitivo indireto, porque ele se liga ao seu complemento por meio da preposição. Então, o primeiro sentido de assistir é o sentido de ver, visualizar, presenciar. Quando o verbo assistir é usado com o sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, precisa de uma preposição para se ligar ao seu complemento. O outro sentido do verbo assistir é o de competir, de caber, ser de direito de alguém. Por exemplo, ao ler a Constituição, descobri os benefícios que assistem a mim, que dizem respeito a mim, que cabem a mim. Então, o verbo assistir, com o sentido de ser de direito teu, de ser relacionado a você, também vai ser transitivo indireto. Porém, nós temos uma possibilidade de utilizar o verbo assistir com o sentido de socorrer, de prestar ajuda. Neste caso, ele é transitivo direto, ou seja, não vai precisar de nenhuma preposição. Como exemplo, vocês têm: o médico assistiu o paciente. Então, nós vimos que o verbo assistir pode fazer ligação de modo direto ou de modo indireto, sendo regido ou não por uma preposição. É interessante que vocês verifiquem que o sentido do verbo se altera se eu coloco ou não preposição. Existe muita diferença entre eu falar eu assisti o filme e eu assisti ao filme. Do ponto de vista linguístico, eu assisti ao filme é de ver o filme, visualizar, presenciar. E eu assisti o filme é de ajudar na produção, de colaborar com essa produção. Então, é uma regência que a gente costuma errar no dia a dia e que altera o sentido do verbo. Atenção a ela. Além do verbo assistir, nós temos o verbo preferir. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Ou seja, ele tem regência feita com preposição e sem preposição.
Aqui nós temos alguns exemplos. Nós preferimos agir a esperar as mudanças ocorrerem. Eu prefiro saber meus direitos a ser enganado por alguém. É importante destacar que aqui no verbo preferir a gente costuma usar o termo do que não se encaixa, não seria a regência correta. A gente fala, eu prefiro português do que matemática. Essa construção não está correta. Eu precisaria fazer, eu prefiro português a matemática. Por qual motivo? O verbo preferir faz regência com a preposição a. Então, eu preciso utilizá-la na construção frasal. Ele é um verbo transitivo direto e indireto porque eu tenho primeiro um complemento de forma direta. Nós preferimos o quê? Agir. Não tem nenhuma preposição aqui. Mas eu prefiro agir para alguma coisa. Eu prefiro agir do que esperar essas mudanças. Por isso, eu tenho um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Eu prefiro saber. Prefiro o quê? Saber meus direitos. Depois eu tenho o segundo complemento iniciado pela preposição. E nós temos ainda a questão do verbo lembrar e esquecer. O verbo lembrar e esquecer, eles costumam ser transitivos indiretos, ou seja, serem regidos por uma preposição. Quando eu me refiro a mim, eu me lembrei de alguma coisa, eu esqueci de alguma coisa, eu lembrei de estudar para a prova, eu me esqueci de separar meus materiais. Então, quando se refere a mim, quando ele é pronominal, quando aparece o me, eu me esqueci, eu me lembrei, eu preciso fazer a regência deste verbo de modo indireto. Então, vai aparecer a preposição de. Porque se eu me lembrei de alguma coisa. Se eu me esqueci de alguma coisa. Quando esse verbo lembrar ou o verbo esquecer não for pronominal, não aparecer o me, ele vai ser transitivo direto. Ela lembrou daquela situação. Ele esqueceu o fogão ligado. Então aqui não aparece a preposição. Ela é dispensável, certo? Então é importante que vocês tenham essa noção, que o verbo lembrar e esquecer, eles podem ser transitivos diretos ou eles podem ser transitivos indiretos, dependendo da constituição da construção frasal. Então, nós vimos na aula de hoje algumas coisas relacionadas à preposição e, dando sequência, vimos também a regência de 4 verbos bem usuais no nosso dia a dia. É importante que vocês refaçam a leitura do material e, para qualquer dúvida, o professor está à disposição. Nós temos agora algumas atividades para que vocês possam resolver lá no livro COC de vocês. Um abraço e até mais!